A palavra que eu trago para nós essa manhã, encontra no livro de Gênesis, capítulo 11, apenas 2 versículos. Versículo 31 e versículo 32. Eu já até li esse texto aqui num outro momento, mas tratando de um outro contexto. A palavra de Deus nessa manhã diz assim para a gente: E tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E o verso 32. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã. Palavra do Senhor. Eu quero iniciar te fazendo uma pergunta nessa manhã. Qual é o seu maior sonho hoje? Não precisa responder para mim. Qual é o seu maior desejo hoje? E talvez a pergunta mais importante, que talvez, não sei, você ainda não tenha conseguido responder para Deus. Deus tem te chamado. Você o tem respondido? Como eu sempre digo aqui, eu não falo de religião. Vocês nunca vão me ouvir falar de religião. Religião não salva ninguém. Eu só falo do que concerne o que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai nos ensinar algo a respeito dessas duas perguntas que eu fiz. Um dos princípios que nós devemos ter para saber, entender e principalmente responder essa pergunta não para o homem, mas para Deus, é o princípio do temor, sem o qual, assim como a santidade, ninguém verá o Senhor. E o temor ao Senhor me leva à obediência, me leva à reverência, me leva a entender quais são os planos e os propósitos de Deus para a minha vida. E esse texto aqui, esses apenas 2 versículos, eles são muito ricos, porque se a gente buscar entender a fundo o que diz apenas esses 2 versículos, a gente não precisa nem ler o capítulo 12 e o capítulo 13 todo de Gênesis, para entender. Mas aqui a palavra de Deus vai nos dizer que o pai de Abrão, Tera, saiu de Ur dos Caldeus, que era a sua terra natal, com o sentido, com o desejo de chegar a Canaã. Mas diz a palavra de Deus que Tera, junto com a sua família, para no meio do caminho, num lugar chamado Arã. A palavra de Deus vai nos ensinar e vai nos dizer isso. Por isso iniciei com essas 2 perguntas. Nós devemos saber o que queremos e onde queremos chegar. E quais são os propósitos disso para as nossas vidas. Deus tem nos chamado a conquistar algo, cada um de nós. Eu creio nisso, a palavra de Deus me garante isso. Deus tem nos chamado, Deus tem nos escolhido a fazer a diferença. Mas o problema é que muitas das vezes, assim como Tera, nós paramos pelo meio do caminho. Nós damos um primeiro passo na direção daquilo que Deus tem nos chamado a fazer. Ou nós damos o primeiro passo na direção daquilo que Deus tem nos confiado a fazer. Mas o grande problema do homem, e aí eu falo de uma forma carnal, o grande problema do homem é que ele tende a parar pelo meio do caminho. E todas as vezes que nós paramos pelo meio do caminho, nós somos tendenciosos ao fracasso. E a maior prova disso, do fracasso de Tera, é que ele não prosperou. Diz a palavra que ele para em Arã e ali ele morre. Arã é o local onde os sonhos são sepultados. Por isso eu te pergunto nessa manhã, qual é o seu maior desejo? E o principal, você tem respondido ao chamado de Deus para a sua vida?
Eu não sei o que Deus tem buscado para você, eu sei o que Ele tem falado para mim, o que Ele tem me chamado, o que Ele tem confiado a mim. A sua história eu não conheço, mas com certeza você sabe. Talvez por medo, talvez por insegurança, talvez por vergonha, talvez até por hipocrisia mesmo. Muitas das vezes a gente não tem a coragem de abrir mão de tudo aquilo que nos cerca, porque nos traz prazer, nos traz conforto, para responder um chamado de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, na verdade não sou eu que digo, é a palavra de Deus que diz isso. Tudo que aqui a gente conquista é passageiro, mas tudo que fazemos para a glória de Deus é eterno. Pena que Tera não soube entender isso. E ele tinha um propósito, ele tinha um alvo, só que ele para pelo meio do caminho. E uma vez que ele para pelo meio do caminho, ele morre. E junto com ele morrem os seus sonhos. A Bíblia não diz quais são, mas a Bíblia me dá o direito de interpretar dessa forma, porque isso vem como ensinamento para as nossas vidas, para mim e para a sua vida também. Então, na sua caminhada, no seu dia a dia, tome muito cuidado, porque com toda certeza muita coisa vai se levantar para tentar te parar, para tentar frustrar os seus sonhos, para tentar frear o desejo na sua vida e no seu coração, e no coração de Deus também, porque o inimigo sabe, o inimigo é articuloso, e ele vai tentar de todos os meios levantar uma situação para tentar te impedir a chegar a Canaã que Deus tem esperado que você chegue, que você alcance. Mas a Bíblia também vai me ensinar algo a respeito de alcançar. Para alcançar, é necessário, em primeiro lugar, não apenas conhecer, mas viver a verdade revelada que a Bíblia prega. E essa verdade revelada se chama Jesus Cristo, sem o qual ninguém chega a lugar nenhum. Porque somente com Ele e nele que nós podemos alcançar tudo aquilo que Deus tem prometido para cada um de nós. Eu não sei qual é o seu sonho, não sei qual é o seu desejo, mas de uma forma bem simples eu queria trazer essa mensagem para nós essa manhã. Não pare pelo meio do caminho, não permita que os seus sonhos sejam sepultados, por mais que a dificuldade venha, ela sempre virá. Isso não é profetizar dificuldade, desgraça, desculpa a expressão, sobre a vida de ninguém. Isso é uma realidade, isso é bíblico, a dificuldade sempre virá. Mas importa a cada um de nós de que forma nós iremos nos colocar diante das dificuldades. Por isso é bom, muitas das vezes, diante da dificuldade, ser como Davi foi. Um homem simples de coração, porque ele não olhou o tamanho da dificuldade que estava diante dele, não olhou o tamanho do gigante, porque ele conhecia o tamanho do Deus que estava sobre a vida dele. Então não pare pelo meio do caminho. Deus tem te chamado a conquistar a Canaã prometida. Siga, persista, sê tu forte, sê tu corajoso, seja tu uma bênção, como diz a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.